Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já agradecendo todos aqueles que participam do canal, divulgam meu canal e os demais canais católicos. Continue a divulgação, é muito importante. Divulgue o meu canal nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, nas outras redes sociais e nas paróquias. Estão todas fechadas, mas espero que nas próximas semanas as paróquias estejam abertas. Também se inscreva no canal, é muito importante. Se inscreva no canal e aperta no sininho para receber as notificações. Quem não se inscreveu ainda, ajude o canal, é muito importante. Os likes, os views têm sua importância, mas se inscrever no canal ajuda na relevância do canal na plataforma do YouTube. Todo mundo sabe, o YouTube não ajuda na relevância dos canais católicos. Meu Apoia-se, tem o link do meu Apoia-se também. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, aquela contribuição simbólica para ajudar no desenvolvimento do canal e também do meu novo blog. Quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixe pelo menos o like no vídeo, que ajuda na relevância do vídeo na plataforma do YouTube. E também tem o link do PayPal. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal, que também está aqui na descrição do vídeo. Minhas redes sociais, além do meu canal aqui no YouTube, tem lá a minha página, As Mentiras do Apocalipse Protestante, minha página no Facebook, onde eu disponibilizo todo o meu material, vídeos, artigos, enfim. Também tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. Lá às vezes eu entro em umas confusões, entro nos debates, enfim. Lá eu sou mais ativo. Tem o Twitter eu não sou tão ativo, mas eu disponibilizo também lá os meus artigos, os vídeos e todo o meu material. O link está tudo aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero falar sobre a restauração de Israel. Muitos ouvintes têm me pedido este tema para que eu possa explicar escatologicamente o que significa a restauração de Israel. Será que Israel vai ser reconstruída? O reino de Israel reconstruído com as 12 tribos, o templo em Jerusalém, todo mundo vai até Israel fazer o culto de adoração divina segundo as leis mosaicas. Vamos pegar o pequeno bode, colocar no altar, sacrificar o bode, pegar todo aquele sangue, jogar na Arca da Aliança. Vamos ter que descobrir onde está a Arca da Aliança, porque ninguém sabe até o presente momento. Mas será que essa reconstrução de Israel, escatologicamente, significa uma reconstrução material, física, ou uma reconstrução espiritual? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Bem, o primeiro texto que eu vou ler a respeito da reconstrução, a restauração de Israel, se encontra em Atos dos Apóstolos. Prestem atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o primeiro texto que fala no Novo Testamento da restauração de Israel. Na verdade é o único texto. Tem lá no Evangelho de São Lucas e eu vou ler também. Esse texto do Evangelho de São Lucas complementa o texto de Atos dos Apóstolos. Prestem atenção. Um dos discípulos de Emaús diz assim: Nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Ele fala assim porque ele explicava a crucificação de Cristo que tinha ocorrido. Continuando o texto diz: É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo, ele, Jesus Cristo, está vivo. Aqui nós temos os dois discípulos de Emaús. Encontraram Jesus Cristo, não reconheceram e só conseguiram reconhecer Jesus Cristo depois da Eucaristia. Entre
a Eucaristia e o encontro com Jesus, eles tiveram um diálogo. E nesse diálogo, eles perguntaram para aquela pessoa, no qual seria Jesus Cristo, se ele não tinha conhecimento do que tinha ocorrido em Jerusalém. Um grande profeta tinha sido crucificado e condenado pelo sumo sacerdote e por todos, né, os sacerdotes, fariseus e toda a elite religiosa da época. O importante é que 3 dias se passaram desde a crucificação de Jesus Cristo, não encontrando Jesus Cristo ressuscitado, os 2 discípulos perderam a fé na restauração de Israel. Porque essa restauração de Israel só iria vir após a ressurreição de Cristo. Qual é o significado da ressurreição de Cristo? O nascimento do cristianismo. O cristianismo se sustenta na ressurreição de Cristo. É uma nova religião, uma nova visão, uma nova economia. Você vai encontrar isso no livro de Hebreus, que a ressurreição de Cristo é a nova economia, a nova religião. Não estamos mais sobre o jugo da lei, das leis mosaicas do Antigo Testamento. Agora nós temos a graça, e a graça que nos liberta. Continuando a falar um pouco sobre a restauração de Israel, vamos entender uma coisa. Israel, depois da crucificação de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, o nascimento da igreja em Pentecostes e tudo o que aconteceu após o dia de Pentecostes, Israel recebeu uma condenação. Essa condenação veio por volta do ano 72 depois de Cristo. Israel recebe essa condenação, a cidade de Jerusalém é destruída, o templo não ficou pedra sobre pedras, e enfim, tudo aconteceu como Jesus Cristo profetizou. Na verdade, a restauração de Israel é a restauração espiritual de Israel. Não faz sentido reconstruir algo que foi destruído e condenado pelo próprio Senhor. Todos os homens passam por essa restauração, principalmente depois do batismo. E você vai ver isso em Romanos, no capítulo 6, capítulo 7. Você vai ver a restauração do homem após o batismo. O que falta para Israel ser reconstruído, ser restaurado? Aceitar Jesus Cristo como Messias e participar do batismo. Aí vai ter o que? A restauração de Israel. E o que tem a ver a destruição do templo? O que tem a ver a destruição de Jerusalém? A tribulação, a condenação da Babilônia? O que isso tem a ver com a restauração de Israel? Por quê, minha gente? Jesus Cristo veio o quê? Tirar o jugo da lei. Acabar com a lei mosaica no sentido de prisão. Os israelitas, eles eram o quê? Prisioneiros, escravos da lei. E Jesus Cristo veio retirar o jugo da lei, retirar o homem da escravidão, tirar o homem da prisão e trazer a graça. Só que Israel continuou preso ainda às leis mosaicas. Israel continuou ainda sendo escravo das leis mosaicas. E aí Jerusalém passa pela tribulação, mostrando que tudo aquilo não servia mais. Libertando o povo da lei. A destruição do templo mostra claramente que aquele povo iria se libertar do jugo da lei. Porém, eles continuaram presos e continuam até hoje. Porque ainda vai haver a restauração de Israel. Prestem atenção no que diz o texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, onde ele profetiza, Jesus Cristo, profetiza as tribulações. Ele vai dizer assim: quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína, pois haverá grande angústia na terra, que a terra é o território de Israel, e grande ira contra o povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos pagãos até se completarem os tempos das nações pagãs. Então verão, olha que interessante,
Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos, levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Quando começar a ver todas essas coisas, que coisas? As tribulações, a destruição do templo. Quando começar a ver todas essas coisas, está próxima a vossa libertação. Libertação do quê? Libertação do quê? Das leis, do jugo, das leis mosaicas. Por quê? Não tem mais templo, não tem mais culto de adoração divina. Acabou ali aquela antiga economia e entramos agora na nova economia, que é o cristianismo. Porém, grande parte de Israel continua preso até hoje, preso às leis mosaicas. E isso vai ser até o dia em que haverá a conversão de Israel. Aí sim a restauração de Israel, mas não é uma restauração física, restauração tangível, restauração material, com o templo de Jerusalém, com leis mosaicas, porque isso não é cristianismo. Isso não é a nova economia. A nova economia espiritual é na graça. Essa é a restauração de Israel. Onde nós iremos encontrar essa restauração de Israel? Prestem atenção. Romanos, capítulo 11, versículos do 25 ao 36. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrada a totalidade de pagãos. Então Israel em peso será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador. Olha a palavra liberdade. Virá de Sião o libertador. Quem libertou Israel? Quem libertou Israel? Jesus Cristo. Como? Através das tribulações, quando o templo foi destruído. Virá de Sião o libertador. Apartará de Jacó a impiedade. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Se quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus, para proveito vosso, quanto à eleição deles, são muito queridos por causa de seus pais, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes a misericórdia com a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós. Mas prestem atenção, para que eles também mais tarde alcancem por sua vez a misericórdia. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência para usar com todos de misericórdia. Esta é a restauração de Israel, minha gente. Essa é a restauração de Israel. É a conversão para o catolicismo. No momento em que Israel em peso se converter ao catolicismo, gente, para isso não tem templo de Jerusalém, não tem lei mosaica, não tem nada. Tá? A restauração é apenas a conversão de Israel para o catolicismo. A liberdade já existe, o templo foi destruído, as leis foram abolidas. Hoje nós estamos em uma nova economia. Não tem mais um motivo para que um israelita não se converta ao catolicismo. Não tem motivo algum. Mas eles estão cegos ainda. Porém, um dia eles se converterão ao catolicismo e aí sim haverá a restauração escatológica de Israel. Essa é a restauração escatológica de Israel. Não existe no Novo Testamento. Você pode pegar desde o Evangelho de São Mateus, no primeiro capítulo até o último de Apocalipse, você não vai encontrar nada a respeito de uma restauração física, de uma restauração tangível, material do reino de Israel. A única restauração que você vai encontrar é a restauração espiritual.
através da conversão ao catolicismo, aceitando Jesus Cristo como Messias e, lógico, participando do batismo. Que o batismo é a restauração do homem. Quando nós somos batizados, deixamos o homem velho para trás e nascemos o homem Cristo. Israel não participou disso ainda, mas um dia vai participar. Não são os católicos que têm que se converter ao judaísmo, e sim os judeus que têm que se converter ao catolicismo. Não existe templo algum. Não existe essa história de ter que reconstruir novamente o templo em Jerusalém para ver esta restauração e essa conversão. Isso é papo de protestante esquizofrênico, que nunca aceitou Jesus Cristo na vida. A restauração de Israel vem a partir da conversão para o catolicismo. Essa é a restauração de Israel. Espero que este vídeo tenha sido proveitoso, tenha esclarecido e tirado as dúvidas de muitos ouvintes. Se inscreva no canal, é muito importante. Como eu falei, o YouTube não ajuda os canais católicos, então se inscreva no canal. Vamos bater a meta, 15 mil até o final do ano. Chegamos a 5 mil. Tá fácil. Se um inscrito trouxer um outro inscrito, são 10 mil. Olha só, tá fácil, fácil, fácil. O link do meu Apoia-se, quem puder contribuir, agradeço de coração. Quem não puder, deixe pelo menos o like aqui. Paz e bem a todos, até o próximo vídeo. Amém.